Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá para mais uma live aí, nessa sexta-feira, finalzinho de semana chegando aí. Peraí, apareceu você? Sua cara? Apareceu. Aqui, Sérgio. Vem mais pra cá pra aparecer tua cara, tá? Prontinho. Boa noite, Sérgio, tudo bem? Tudo bem? Tudo na paz. E você, Yuri? Graças a Deus, vamos caminhando. Tá ótimo. Só vamos aguardar aquele minutinho aí, o pessoal ir entrando. Aí a gente já inicia. Eu engordei depois da cirurgia. Tudo bem, Yuri? Tudo bem, Tá Solange, e certo, você? né? Tô aqui assessorando ele. Ah, tá certo. Falei com o Osmir agora há pouco, ele queria participar também. Eu falei para ele: não tem como, estou com um celular só, não dá para colocar mais uma pessoa. É, não dá, fica muito estreitinho, né? Tá bom, tudo de bom então. Boa live. Obrigado. Vai ficar segurando assim? Então vamos lá. Boa noite a todos mais uma vez. Estamos aí iniciando mais uma live. Hoje o Sérgio é quem é o nosso palestrante da noite. Opa, quase derrubei aqui. Esperamos aí que o pessoal aproveite aí para ir tirando as dúvidas também, já vai passando as perguntas. Enfim, Sérgio, seja muito bem-vindo. E pode iniciar a hora que você achar melhor aí, tá à disposição. Bom, boa noite a todos, né? Hoje nós temos aí, que não é uma aula, é um bate-papo, né? Nós temos de conversar sobre a violência. Comecemos sobre a violência, né? Depois vem a adição de drogas e depois vem a obsessão, na verdade. A violência. Olha, a violência não é uma coisa propriamente humana. Ela nasceu há 500 milhões de anos atrás, num período que os cientistas chamam de Cambriano, entre 550 e 600 milhões de anos atrás. Nós, os animais que povoamos esse planeta, começamos com seres muito simples. Aí surgiram os olhos, né? Mas surgiram também as garras, né? Então, aqueles seres primitivos começaram a se agredir, começaram a um combater o outro, um se alimentar do outro. Eu não vou entrar aqui como é que surgiu a alimentação, né, desses seres até chegar aqui num bom restaurante onde nós nos deliciamos com um ragu e um belo macarrão, né? Mas a evolução foi longa e muito interessante, vale a pena a gente estudar isso. E então fomos progredindo, saímos da água, né, que esses seres viviam muito na água, surgiram os répteis, surgiram os mamíferos, e todos com um notável senso de agressividade, né? Aliás, eles tinham agressividade não só para sobreviver, assim, na relação um com o outro, mas também para se alimentar, não é? Os animais se alimentam na grande cadeia alimentar, matando uns aos outros, né? Evidentemente. Se você tirar aqueles indivíduos, aqueles animais que comem as lebres e os coelhos, daqui a pouco o mundo seria uma colmeia de coelhos e lebres correndo por aí, seria um problema, nós não teríamos vegetais. Aí chegamos a nós, os seres, os proto-homens e os seres humanos, né? No início pensou-se, até pouco tempo atrás, hein, meus caros, até pouco tempo atrás, que o Homo, denominado sapiens, que somos nós, fomos os únicos que matassem por prazer. Mas isso não acontece. Hoje já se sabe que os antropóides superiores, os grandes macacos, eles também matam por prazer.
Existe um livro muito interessante, aí de umas 500 páginas, que vocês devem ler, quem está curioso saber isso, O Macho Demoníaco, né? O macho que agride. Mas é interessante que ali já começam algumas características de nós, seres humanos. Qual é essa característica? O homem age, não é? No assassinato, por exemplo, mas a mulher incentiva. Isso está bem colocado por Shakespeare, o grande autor mundial, né, que nasceu na Inglaterra, na peça chamada Macbeth. Né? O Lord Macbeth mata, mas incentivado pela Lady Macbeth. Né? Então, é essa dinâmica que cerca o homem. E qual é a imagem que coloca o homem saindo da animalidade e entrando naquilo que nós chamamos humanidade? Essa imagem surge com os gregos, não é? Na imagem do centauro, metade animal e o busto de homem. Mas vocês notam ali que a cabeça e o busto é de homem. A maior parte daquele centauro é animal. Então, nós vamos ter de dominar a nossa agressividade, ou seja, dominar a nossa violência. Isso é importantíssimo. Nós sempre fomos seres violentos. Veja bem, um exemplo mais próximo, na Idade Média, né? As cidades europeias, uma se degladiava com a outra. Na própria Itália, Dante Alighieri coloca isso na Divina Comédia, né? Roma contra Pisa, Pisa contra não sei quem, contra Siena, etc. Quer dizer, aí melhorou, virou país contra país, né? E daqui a pouco vai ser blocos. Aliás, na Segunda Guerra já foram blocos contra blocos. Então, nós, individualmente, precisamos dominar a nossa agressividade para atingir o quê? A espiritualidade superior, que aonde está a representação gráfica disso? A representação gráfica disso está onde? Está no teto da Capela Sistina, naquele encontro do dedo de Deus, né, antropomórfico, na figura humana, com o homem, né, os dois dedos se encontrando ali. Ou seja, nós temos de atingir a espiritualidade dominando a agressividade, sublimando a agressividade. Isso é uma coisa muito importante para que todos nós façamos isso. Agora, existem as fraquezas do ser humano, né? O cérebro humano é um cérebro que gosta de prazeres. Os prazeres são alguma coisa muito interessante para nós, né? Nós nos perdemos no meio desses prazeres. E nós procuramos o quê? Prazeres artificiais. Talvez um dos primeiros seja mesmo o álcool, né? Como surgiu o álcool ainda há uma interrogação, mas possivelmente algumas frutas que foram fermentando, o ser humano experimentou aquilo e sentiu-se mais alegre, mais bem disposto, né? E aí surge a cerveja, os egípcios já tinham a cerveja, os hebreus lá, né, no início, já tinham o vinho, né? Noé se embriaga com o vinho, mas nós devemos saber que a Bíblia não é o primeiro livro sacro, há outros mais antigos, né? Que eu não vou citar aqui, porque senão a gente ficaria horas conversando. Então, cumpre nós dominarmos também os prazeres, principalmente, né, quando eu digo os prazeres, são os prazeres artificiais, que o nosso cérebro é ávido por isso. Quais são os prazeres artificiais na atualidade? As drogas. O alcoolismo é uma droga, o tabaco é uma droga, e vai aí a outra multidão de pecados em drogas que existem na nossa civilização e que enriquecem os traficantes, não é verdade?
E nós devemos ter muito cuidado com isso para que nossos filhos não sejam adotados pelos traficantes, né? Essa é uma sabedoria dos pais, não permitir que isso aconteça, através de uma educação que não é só em casa, né? É na escola, é na igreja onde o cara frequenta, no templo religioso onde ele frequenta, dar aos filhos uma educação religiosa. Mas é incrível, né? Quando nós começamos a ingerir essas drogas ditas proibidas, com o cigarro também acontece a mesma coisa, mas ele dá um lucro fabuloso, né? Numa ocasião, tinha um primeiro-ministro da Rainha Vitória que chamava Disraeli. Disraeli é um indivíduo que vale a pena ler os escritos dele, né? E ele praticamente foi um dos organizadores do Império sobre a égide da coroa britânica, né? E surgiu o cigarro. Naquela época havia muito cigarro, tal, havia muita bebida, e surgiram uma coisa que hoje, um termo que hoje não se usa mais, que é temperança, né? Ou seja, temperança vem de temperar, né? Ou seja, equilibrar as coisas, deixar as coisas em ordem. As ligas de temperança lutavam contra o cigarro, contra o álcool, né? E alguns líderes marcaram uma entrevista com o Israel pedindo para ele tornar proibido o uso do fumo. Ele não teve dúvida nenhuma, ele falou: proibirei imediatamente se vocês me encontrarem uma virtude que dê 80% de lucro, de impostos ao Estado. Então acabou, não se proibiu o fumo naquela época com Israel. Esses vícios movimentam fortunas, inclusive a favor do Estado, através de impostos, né? Há artigos que acham que as drogas devem ser realmente colocadas ao império das leis, permitidas, por causa da imensidão de impostos que elas iriam gerar. Isso está escrito em várias coisas interessantes. Mas o problema são as drogas e uma dupla, né, uma conexão muito interessante chamada mente-cérebro. Uma influi sobre a outra, né? E o que acontece? Essas drogas, através dos neurotransmissores, que são partículas que ligam um neurônio ao outro, transformam os circuitos cerebrais, a circuitaria cerebral, a circuitaria nervosa, destruindo e alterando uma coisa que se chama o circuito de recompensa. Então, por exemplo, quando meu filho nasce, eu fico alegríssimo, fico feliz, numa condição normal que esse filho nasça, né? E o que acontece? Acontece que meu circuito de recompensa está vibrando harmoniosamente de acordo com seus neurotransmissores. As drogas não fazem isso. Ela tem momentos, picos de muita alegria, de muita felicidade, e depois, a hora que passa o efeito, o indivíduo cai numa depressão, não é verdade? Cai numa depressão e precisa tomar mais droga, cada vez mais droga, etc. E se torna o quê? Se torna um escravo do traficante, né? Então precisa tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado, não é? E facilita, inclusive, as obsessões, não é verdade? Que o indivíduo é estimulado, através desse mundo espiritual que nos rodeia, a usar as drogas. Paralelamente a tudo isso, foi-me colocado o tema da depressão. A depressão é uma doença psiquiátrica, não é? A depressão é realmente uma doença tratável psiquiatricamente falando. E é a grande doença do século XXI. Cada um desses trechos que pediram para eu falar, daria para falar umas 3, 4 horas, né? Porque são compêndios e compêndios sobre isso. Então, essa doença
muda também os neurotransmissores. E existem remédios que atuam sobre isso. Atuam sobre isso. Mas também existe o fator psicológico, não é? O fator psicológico. Quer dizer, a perda, por exemplo, de uma mãe, de um pai, pode me levar a uma tristeza. Eu tenho o meu luto, mas esse luto passa com o tempo. Se a coisa persiste, por anos e anos, eu pensando, tendo essa ideia muito triste da perda, porque uma coisa natural é perder. A morte é um fenômeno natural, não é verdade? Ninguém vive para sempre. Se isso persiste por anos e anos, já é uma patologia, já é uma depressão, cujo desencadeante foi aquilo, mas revela falhas nos nossos neurônios, da nossa circuitaria cerebral, e precisa ser medicada. Houve uma época em que os centros espíritas tinham uma orientação muito interessante. Eles simplesmente mandavam o indivíduo suspender qualquer medicação psiquiátrica. Aí o cara tinha novos delírios, uma recaída brutal. O centro espírita não pode se meter na área médica, entenderam? Isso que é muito importante para os dirigentes. Tratem a coisa dentro da religiosidade deles, que eles entendem. E encaminhem os pacientes para o psiquiatra, para o psicoterapeuta, para quem entende, para a área médica. Na área médica resolve essas coisas. E, evidentemente, sob o meu ponto de vista pessoal, a religião é sempre um apoio importantíssimo, né? Jung já coloca isso. Ele escreveu um livro chamado A Psicologia da Religião Oriental e Ocidental. É um volume de 1000 e tantas páginas, em letra miudinha. Vale a pena para quem tiver paciência, mas precisa... Antigamente a gente brincava. Quem foi ler esse livro de Jung precisa ter uma enciclopédia ao lado, por causa dos termos que ele usa. Atualmente nós temos o grande profeta Google, né, até que facilita. Mas é um livro pesado, um livro muito interessante de ser lido. Então, a religião sempre ajuda. Os fenômenos, porque semelhante atrai semelhante, né? E nós que acreditamos numa vida espiritual, quando a gente se deprime, nós vamos atrair que tipo? Esses são os deprimidos que vão ficar satisfeitos de ficar chorando em cima da gente, não é verdade? Então, tudo isso é importante nós estudarmos. Na realidade, os nossos amigos de Belo Horizonte, se não me engano, é de Belo Horizonte mesmo, que eles têm uma sociedade aqui, eles têm uma pílula para que o problema da depressão. Eu vou ler para vocês, é uma pílula mesmo. Olha, pílula antidepressiva. Tem 3 fases, 3 camadinhas essa pílula. No centro dessa pílula tem um pingo de fé. E ao redor da fé nós temos amar a Deus, amar a si mesmo e amar ao próximo. É o amor que transforma as pessoas, entende? Por quê? Porque a depressão, muitas vezes, está ligada à raiva e à vingança. Não é verdade? Então, quando eu tenho raiva, né, eu quero pegar o Yuri e falar: bem, hoje, sexta-feira, eu queria tomar um vinho na hora do jantar. Não posso tomar meu cálice de vinho, porque ele está me chamando para uma live, né? Eu vou ficar nervoso e falar: que diabo é isso? Mas essa vibração de raiva, eu não posso fazer nada, porque ele me coloca lá, às vezes eu nem sei o que eu vou falar. É incrível esse Yuri. Então, ele põe, não é? E a gente é obrigado a falar: bom, já que somos amigos, vamos lá. E aí, mas se essa raiva perdurar, mas eu não posso fazer nada contra ele, nem uma ação judicial, então poderia querer agredi-lo, fazer uma coisa, essa raiva entra dentro de mim e vai para um sistema chamado sistema límbico,
e atinge o meu inconsciente, causando uma tristeza. Tristeza por eu não poder me vingar. Mas nós não podemos esquecer que tem uma coisa muito interessante. A vingança destrói quem a constrói. Cuidado com a vingança. Porque quando o rebote chega, é difícil, né? Então, veja bem, tudo isso englobado na depressão. Temos de encaminhar o pessoal para o tratamento, seja ele psiquiátrico, psicoterápico. Há várias formas de psicoterapia hoje em dia. Aliás, se você for estudar todos os tipos de psicoterapia, você não faz outra coisa na vida, né? Então, os conhecimentos estão se alargando. Mas existe um manual de psiquiatria que nunca falha. Qual é? É o Evangelho de Jesus. Não é? Aquilo lá, quando ele fala perdoe, não é? Ele não está falando para nós esquecermos. Nosso cérebro não esquece. Por que ele não esquece? Porque as nossas memórias são a base do nosso adiantamento espiritual. Daqui 1 milhão de anos, se meu espírito ainda existir, se não for queimado pelo sol, o que acontece? Acontece que eu, ao analisar uma situação qualquer que poderá ocorrer, eu me lembro, naquela minha encarnação aconteceu isso, e me serve de parâmetros. Então não há esquecimento. Mas há compreensão, nós precisamos compreender. Compreender. Não é compreender por que aquele indivíduo errou, por que ele fez isso. Ele estava raivoso, é ignorância, não é? Tudo isso precisa ser altamente bem compreendido, né? Porque muitas vezes as pessoas não compreendem as nossas atitudes, o porquê das nossas atitudes. Agora, nós precisamos compreender a atitude dos outros, porque faz parte da filosofia espírita, certo? É uma atitude, não digo que seja uma obrigatoriedade, porque cada um faz o que quer, mas é de um bom senso, não é? Não podemos ficar aí falando mal dos outros, né? Aliás, todo o núcleo religioso, viu, aprendam isso, é uma fofoca dos diabos. Evitem entrar nessa, certo? Evitem, porque o pessoal me escreve, mas o que falo, meus amigos, não é brincadeira. Então, mas não é só nós espíritas, não, é em todo canto. Então, nós precisamos tomar cuidado. Entre falar e não falar, é melhor não falar. Né? Muito fala quem se cala. Muito diz quem não diz tudo. Pois a um discreto pertence a tempo tornar-se mudo. Então, isso é básico. Né? O perdão, evitar o uso de substâncias que realmente modifiquem o nosso cérebro, isso é gravíssimo, porque às vezes pode ir de uma encarnação para outra, pode transformar o padrão vibratório nosso, que pode permanecer, né, e dominar a nossa agressividade que nós herdamos do reino animal. Mas lembrando sempre de uma coisa, nós somos animais. Né? O pessoal acha que o Homo sapiens não é animal, você não faz com... Ele é um dos grandes predadores. Nos últimos anos ele eliminou várias espécies e continua eliminando por aí, queimando floresta, espécies que ele nem sabe que existem, mas já está destruindo adiantadamente, não é verdade? Então nós precisamos tomar muito cuidado. Importante também, aí seja de que religião for, é frequentar o lugar sagrado. O que é o lugar sagrado? Para nós é um centro espírita, para o católico é a igreja, para o umbandista é o terreiro, para o budista é o templo religioso. Tudo isso é importante. A frequência ao local sagrado, por quê? Porque ela é um ambiente protegido e que facilita que nós tenhamos instruções e melhoria das nossas vibrações porque cada religião tem suas terapêuticas espirituais específicas, não é verdade? E a gente precisa ter fé, né? Porque a fé remove as nossas montanhas interiores, não é verdade? Mas, enfim, era isso que eu podia fazer num resumo rápido. Um resumo bem rápido. Porque, como eu disse, né? Esse tema é para falar horas e horas. Né?
Então, vamos lá, vamos às perguntas, que aí talvez abra a chance de nós discutirmos alguns aspectos. Vamos lá. Vamos aguardar o pessoal escrevendo aí. Ainda não escreveram, Yuri? Olha aí, hein? Então dá uma bronca nesse povo aí, não é possível. Pode escrever à vontade. Aproveitando esse tempo, Sérgio, até é interessante que a gente vê muitos casos aí que aparecem lá no centro de pessoal com depressão, enfim. Obviamente, é o que sempre é dito e sempre é orientado, né? Você precisa fazer o seu tratamento tanto espiritual quanto com os médicos encarnados também. Normalmente é essa a orientação. Não deixe de tomar o remédio que você necessita, não deixe de frequentar o teu médico, fazer seus exames, enfim. Não se isolar só num tratamento espiritual, né? Lógico. E o que poderia ser dito, por exemplo, no caso de obsessores, enfim, o quanto eles podem prejudicar ou causar esse tipo de doença, vamos chamar assim, nas pessoas? Olha, os fatores das doenças psíquicas estão primordialmente aonde? No encarnado, em nós. Né? Porque se nós não tivéssemos maus pensamentos, sentimentos de vingança, pensamentos de ódio, esse pessoal não se aproxima de nós. Mas nós não somos assim, não é? Nós temos falhas. Então, fica mais fácil, eles se aproximam de nós. Então, é por isso que o lugar sagrado é um lugar importante, porque geralmente esse pessoal mais, esses espíritos mais simples não se aproximam, né? E a gente vai aprendendo a reformular os nossos pensamentos, né? Isso é importante, não é? Mas os fatores predisponentes e preponderantes estão em nós, os encarnados. A Edna, ela pergunta, na verdade ela faz uma pergunta, meio que um comentário também, que ela diz que nem sempre a depressão tem esse sentimento de vingança ou raiva envolvido. Mas o início é sempre uma frustração. O indivíduo pode dominar e depois friamente arquitetar a vingança. No processo de vingança não permanece a raiva, permanece a frieza. Mas no início é uma raiva. Você me pisa no calo, eu sinto dor, eu sinto raiva. Aí eu falo, como é que eu vou me vingar? Assim, assim, assado, entendeu? Mas não existe vingança sem uma raiva primordial. Existe até exemplos que a gente vê, inclusive aí com pais de família, ainda mais nessa época aí que tem muita gente que está ficando desempregado, enfim, o sentimento que você tem às vezes de impotência em relação àquela situação, isso te causa como é que eu posso dizer? Esse sentimento de impotência pode chegar a te levar a essa depressão, por quê? Porque você acaba ficando com raiva da situação, você quer modificar a situação e não vê como você conseguir sair daquilo, né? Antes dessa epidemia, o exemplo clássico é essa. Você prejudicou muito sua mãe, você não... Existem pessoas famosas que abandonaram as mães. A gente só não fala isso por causa da caridade, mas está tudo arquivado. O problema é o seguinte, aí a mãe morre e o cara está arrependido e entra em depressão. Mas aí é meio difícil, né? Aí as coisas, fica difícil você, vamos dizer assim, emendar as coisas, remendar o que você fez, não é verdade? Exato. Agora, os fatores sociais levam à raiva mesmo, como você bem colocou, né? A perda do emprego, muitas mortes que ocorrem, né? E as pessoas mais simples adoram ver esses programas de televisão que só ficam de morte, né? Outro dia eu fui no meu oculista, né? Porque eu operei a vista. Cheguei lá, eram 10 horas, minha consulta era 10h30, quando fui atendido 11h30. É sempre assim, né? Os médicos estão sempre sobrelotados. E eu não posso reclamar porque eu faço a mesma coisa, que é lota, e a gente precisa pedir para o pessoal esperar. Naquela televisão que eu vi,
eles comentaram pelo menos umas 10 mortes pela manhã, que é um momento em que as crianças ouvem, né? E uma emissora líder naquela época. Eu falei, sim, está ótimo isso daí, né? Temos uma emissora aí que está... Porque isso é sadomasoquismo, hein? Falar de muita morte. Eu me lembro que na morte do Senna ficaram 2 dias falando sobre morte. Isso é sadomasoquismo. Vamos dizer assim, televisivo. Que mais? Vamos lá. A Márcia ela pergunta: as drogas afetam apenas o cérebro e o perispírito pode ser atingido? Foi como eu falei, né? Com a modificação desses circuitos cerebrais, ele pode levar isso para a encarnação seguinte, não tenha dúvida, com lesões graves. A Aline ela pergunta: a violência na criança em tenra idade vem do espírito ou como os pais devem lidar quando percebem esses traços de violência nas crianças? A violência, né, como eu disse, ela vem desde os Batak, vem dos seres unicelulares há 560 milhões de anos atrás, do período cambriano. Seria interessante até essa pessoa ler, procurar na enciclopédia, aí no famoso Google, e ver o que é isso. Ali surgiram os predadores. E a gente traz isso no nas nossas memórias cerebrais espirituais, né? E tem crianças que são realmente muito violentas. Aí precisa não só o tratamento espiritual, né? Quando eu digo espiritual, eu digo aqui religioso, seja a religião que for, né? Para aprender, começar a aprender os princípios morais. Mas essa criança precisa ser tratado dependendo do tipo de agressividade, né, que vamos falar aqui de uma maneira geral, por um neuropsiquiatra ou um neurologista infantil, uma psicóloga que conheça, para ir controlando essa agressividade exacerbada da pessoa. Mas há criancinhas que nascem bem, bom, não pode nascer uma criança grande, há crianças que nascem com esse problema. A Luciana pergunta: a pessoa violenta, ela é viciada pelo que o cérebro produz enquanto a pessoa está num boom de acesso agressivo? Num boom de acesso agressivo, ela libera os circuitos de agressividade, sem dúvida nenhuma. Quando ela perde a noção do que está fazendo. Tem pessoas que entram nisso e depois dizem que não se lembram, né? Pelo menos elas dizem. O Alexandre ele pergunta: tomar muito remédio sem necessidade é um desequilíbrio mental igual às drogas? Não tenha dúvida nenhuma. Eu conheço um indivíduo que toma remédio à beça, pede remédio para tudo quanto é médico que ele conhece e vai tomando. Pede amostra grátis para a secretária, é um negócio. É uma autoagressão violenta. Certo. A Catarina ela pergunta: às vezes vemos crianças que são maldosas mesmo, cruéis até. Essa maldade faz parte da sua personalidade? Como é que você cria personalidade? Você traz os resquícios das encarnações passadas. Né? Você não cria a personalidade a hora que o espermatozoide entra no óvulo. Né? Você traz das encarnações passadas que constitui a personalidade. Existe a personalidade agressiva, sim, passivo-agressiva, perversa. Isso é tudo muito estudado em psiquiatria, principalmente na psiquiatria forense. Né? A Selma ela pergunta: geralmente as pessoas que bebem em excesso ficam violentas, mas isso já não seria da própria pessoa? O álcool não seria mera desculpa? Olha, o álcool ele pode, evidentemente, baixar o limiar de controle e a pessoa se tornar uma agressiva. Se lembrando que nosso cérebro ainda é um cérebro de animal, né? Certo. Há fases de alcoolismo. Há uns que dormem, há outros que ficam bobos na fase de palhaço, outros ficam agressivos, outros ficam, vamos dizer assim,
com ímpetos de... Bom, o sadismo é uma agressividade, mas contando piadas totalmente sem graça, que só ele acha graça, né? O pessoal não vê a hora de mandar o cara embora para casa. Não, tem vários casos desse tipo aí, viu? Isso é verdade. Vamos lá, pessoal, vamos aproveitar aí, tirar nossas dúvidas, mesmo que for de outro assunto aí relacionado à espiritualidade aí, que seja até um pouco fora do tema de hoje aí, vamos aproveitar e esclarecer. Eu vou dizer alguma coisa enquanto eu vou ler algumas regras básicas de um centro espírita que deve vir para um indivíduo deprimido lá falar com uma coisa ou outra. Vou ler para vocês. Então, como eu já disse, os fatores predisponentes e preponderantes estão no encarnado, certo? O indivíduo que não cuida da sua mediunidade pode favorecer quadros psicopatológicos, né? Se ele não cuida, às vezes ele nem sabe o que é, mas favorece. Aquilo que chama a influência do espírito sobre a matéria, um quadro, é fator indutor, mas não a causa da profundidade do desequilíbrio, certo? É um fator a mais. E o ponto básico do atendimento dentro de uma casa espírita deve ser a promoção humana. Nada de fofoca em casa espírita, entendeu? Nós precisamos saber que, muitas vezes, os indivíduos que frequentam uma casa espírita... Vamos lá para mais uma live aí, nessa sexta-feira. Finalzinho de semana chegando aí. Peraí, apareceu você? Sua cara? Apareceu. Aqui, Sérgio. Vem mais pra cá pra aparecer tua cara, tá? Prontinho. Boa noite, Sérgio, tudo bem? Tudo bem, tudo na paz. E você, Yuri? Graças a Deus, vamos caminhando. Tá ótimo. Só vamos aguardar aquele minutinho aí, o pessoal ir entrando. Aí a gente já inicia. Eu engordei depois da cirurgia. Tudo bem, Yuri? Tudo bem, Solange, e você? Estou aqui assessorando ele. Ah, tá certo. Falei com o Osmir agora há pouco, ele queria participar também. Eu falei para ele, não tem como, estou com um celular só, não dá para colocar mais uma pessoa. É, não dá, fica muito estreitinho, né? Tá bom, tudo de bom então. Boa live. Obrigado. Vai ficar segurando assim? Então vamos lá. Boa noite a todos mais uma vez. Estamos aí iniciando mais uma live. Hoje o Sérgio é quem é o nosso palestrante da noite. Opa, quase derrubei aqui. Esperamos aí que o pessoal aproveite aí para ir tirando as dúvidas também, já vai passando as perguntas, enfim. Sérgio, seja muito bem-vindo e pode iniciar a hora que você achar melhor aí, tá à disposição. Bom, boa noite a todos, né? Hoje nós temos aí, que não é uma aula, é um bate-papo, né? Nós temos de conversar sobre a violência. Comecemos sobre a violência, né? Depois vem a adição de drogas e depois vem a obsessão, na verdade. A violência. Olha, a violência não é uma coisa propriamente humana. Ela nasceu há 500 milhões de anos atrás, num período que os cientistas chamam de Cambriano, entre 550 e 600 milhões de anos atrás. Nós, os animais que povoamos esse planeta, começamos com seres muito simples. Aí surgiram os olhos, né? Mas surgiram também as garras, né? Então, aqueles seres primitivos começaram a se agredir, começaram a um combater o outro, um se alimentar do outro. Eu não vou entrar aqui como é que surgiu a alimentação, né, desses seres até chegar aqui num bom restaurante onde nós nos deliciamos com um ragu e um belo macarrão, né? Mas a evolução foi longa e muito interessante, vale a pena a gente estudar isso. E
Então, fomos progredindo, saímos da água, né, que esses seres viviam muito na água, surgiram os répteis, surgiram os mamíferos, e todos com um notável senso de agressividade, né? Aliás, eles tinham agressividade não só para sobreviver, assim, na relação um com o outro, mas também para se alimentar, não é? Os animais se alimentam na grande cadeia alimentar, matando uns aos outros, não é? Evidentemente. Se você tirar aqueles indivíduos, aqueles animais que comem as lebres e os coelhos, daqui a pouco o mundo seria uma colmeia de coelhos e lebres correndo por aí, seria um problema, nós não teríamos vegetais. Aí chegamos a nós, os seres, os proto-homens e os seres humanos, né? No início pensou-se, até pouco tempo atrás, hein, meus caros, até pouco tempo atrás, que o Homo, denominado sapiens, que somos nós, fomos os únicos que matassem por prazer. Mas isso não acontece. Hoje já se sabe que os antropóides superiores, os grandes macacos, eles também matam por prazer. Existe um livro muito interessante, aí de umas 500 páginas, que vocês devem ler, quem está curioso saber isso, o macho demoníaco, né? O macho que agride. Mas é interessante que ali já começam algumas características de nós, seres humanos. Qual é essa característica? O homem age, não é? No assassinato, por exemplo, mas a mulher incentiva. Isso está bem colocado por Shakespeare, o grande autor mundial, né, que nasceu na Inglaterra, na peça chamada Macbeth. Né? O Lord Macbeth mata, mas incentivado pela Lady Macbeth. Tá? Então, é essa dinâmica que cerca o homem. E qual é a imagem que coloca o homem saindo da animalidade e entrando naquilo que nós chamamos humanidade? Essa imagem surge com os gregos, não é? Na imagem do centauro, metade animal e o busto de homem. Mas vocês notam ali que a cabeça e o busto é de homem. A maior parte daquele centauro é animal. Então, nós vamos ter de dominar a nossa agressividade, ou seja, dominar a nossa violência. Isso é importantíssimo. Nós sempre fomos seres violentos. Veja bem, um exemplo mais próximo, na Idade Média, né? As cidades europeias, uma se degladiava com a outra. Na própria Itália, Dante Alighieri coloca isso na Divina Comédia, né? Roma contra Pisa, Pisa contra não sei quem, contra Siena, etc. Quer dizer, aí melhorou, virou país contra país, né? E daqui a pouco vai ser blocos. Aliás, na Segunda Guerra já foram blocos contra blocos. Então, nós, individualmente, precisamos dominar a nossa agressividade para atingir o quê? A espiritualidade superior, que aonde está a representação gráfica disso? A representação gráfica disso está onde? Está no teto da Capela Sistina, naquele encontro do dedo de Deus, né, antropomórfico, na figura humana, com o homem, né, os dois dedos se encontrando ali. Ou seja, nós temos de atingir a espiritualidade dominando a agressividade, sublimando a agressividade. Isso é uma coisa muito importante para que todos nós façamos isso. Agora, existem as fraquezas do ser humano, né? O cérebro humano é um cérebro que gosta de prazeres. Os prazeres são alguma coisa muito interessante para nós, né? Nós nos perdemos no meio desses prazeres. E nós procuramos o quê? Prazeres artificiais.
talvez um dos primeiros seja mesmo o álcool, né? Como surgiu o álcool ainda é uma interrogação, mas possivelmente algumas frutas que foram fermentando, o ser humano experimentou aquilo e sentiu-se mais alegre, mais bem disposto, né? E aí surge a cerveja, os egípcios já tinham a cerveja, os hebreus lá, né? No início já tinham o vinho, né? Noé se embriaga com o vinho, mas nós devemos saber que a Bíblia não é o primeiro livro sacro, há outros mais antigos, né? Que eu não vou citar aqui, porque senão a gente ficaria horas conversando. Então, cumpre nós dominarmos também os prazeres, principalmente, né? Quando eu digo os prazeres, são os prazeres artificiais, que o nosso cérebro é ávido por isso. Quais são os prazeres artificiais na atualidade? As drogas. O alcoolismo é uma droga, o tabaco é uma droga, e vai aí a outra multidão de pecados em drogas que existem na nossa civilização e que enriquecem os traficantes, não é verdade? E nós devemos ter muito cuidado com isso para que nossos filhos não sejam adotados pelos traficantes, né? Essa é uma sabedoria dos pais, não permitir que isso aconteça, através de uma educação que não é só em casa, né? É na escola, é na igreja onde o cara frequenta, no templo religioso onde ele frequenta, dar aos filhos uma educação religiosa. Mas é incrível, né? Quando nós começamos a ingerir essas drogas ditas proibidas, com o cigarro também acontece a mesma coisa, mas ele dá um lucro fabuloso, né? Uma ocasião, tinha um primeiro-ministro da Rainha Vitória que chamava Disraeli. Disraeli é um indivíduo que vale a pena ler os escritos dele, né? E ele praticamente foi um dos organizadores do Império sobre a égide da coroa britânica, né? E surgiu o cigarro. Naquela época havia muito cigarro, tal, havia muita bebida, e surgiram uma coisa que hoje, um termo que hoje não se usa mais, que é temperança, né? Ou seja, temperança vem de temperar, né? Ou seja, equilibrar as coisas, deixar as coisas em ordem. As ligas de temperança lutavam contra o cigarro, contra o álcool, né? E alguns líderes marcaram uma entrevista com Israel pedindo para ele tornar proibido o uso do fumo. Ele não teve dúvida nenhuma, ele falou: proibirei imediatamente se vocês me encontrarem uma virtude que dê 80% de lucro, de impostos ao Estado. Então acabou, não se proibiu o fumo naquela época com Israel. Esses vícios movimentam fortunas, inclusive a favor do Estado, através de impostos, né? Há artigos que acham que as drogas devem ser realmente colocadas ao império das leis, permitidas, por causa da imensidão de impostos que elas iriam gerar. Isso está escrito em várias coisas interessantes. Mas o problema são as drogas e uma dupla, né, uma conexão muito interessante chamada mente-cérebro. Uma influi sobre a outra, né? E o que acontece? Essas drogas, através dos neurotransmissores, que são partículas que ligam um neurônio ao outro, transformam os circuitos cerebrais, a circuitaria cerebral, a circuitaria nervosa, em destruindo e alterando uma coisa que se chama o circuito de recompensa. Então, por exemplo, quando meu filho nasce, eu fico alegríssimo, fico feliz, numa condição normal que esse filho nasça, né? E o que acontece? Acontece que meu circuito de recompensa está
vibrando harmoniosamente de acordo com seus neurotransmissores. As drogas não fazem isso. Ela tem momentos, picos de muita alegria, de muita felicidade, e depois, a hora que passa o efeito, o indivíduo cai numa depressão, não é verdade? Cai numa depressão e precisa tomar mais droga, cada vez mais droga, etc. E se torna o quê? Se torna um escravo do traficante, né? Então precisa tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado, não é? E facilita, inclusive, as obsessões, não é verdade? Que o indivíduo é estimulado, através desse mundo espiritual que nos rodeia, a usar as drogas. Paralelamente a tudo isso, foi-me colocado o tema da depressão. A depressão é uma doença psiquiátrica, não é? A depressão é realmente uma doença tratável psiquiatricamente falando. E é a grande doença do século XXI. Cada um desses trechos que pediram para eu falar, daria para falar umas 3, 4 horas, né? Porque são compêndios e compêndios sobre isso. Então, essa doença muda também os neurotransmissores. E existem remédios que atuam sobre isso. Atuam sobre isso. Mas também existe o fator psicológico, não é? O fator psicológico. Quer dizer, a perda, por exemplo, de uma mãe, de um pai, pode me levar a uma tristeza. Eu tenho o meu luto, mas esse luto passa com o tempo. Se a coisa persiste, por anos e anos, eu pensando, tendo essa ideia muito triste da perda, porque uma coisa natural é perder. A morte é um fenômeno natural, não é verdade? Ninguém vive para sempre. Se isso persiste por anos e anos, já é uma patologia, já é uma depressão, cujo desencadeante foi aquilo, mas revela falhas nos nossos neurônios, da nossa circuitaria cerebral, e precisa ser medicada. Houve uma época em que os centros espíritas tinham uma orientação muito interessante. Eles simplesmente mandavam o indivíduo suspender qualquer medicação psiquiátrica. Aí o cara tinha novos delírios, uma recaída brutal. O centro espírita não pode se meter na área médica, entenderam? Isso que é muito importante para os dirigentes. Tratem a coisa dentro da religiosidade deles, que eles entendem. E encaminhem os pacientes para o psiquiatra, para o psicoterapeuta, para quem entende, para a área médica. Na área médica resolve essas coisas. E, evidentemente, sob o meu ponto de vista pessoal, a religião é sempre um apoio importantíssimo, né? Jung já coloca isso. Ele escreveu um livro chamado A Psicologia da Religião Oriental e Ocidental. É um volume de 1000 e tantas páginas, em letra miudinha. Vale a pena para quem tiver paciência, mas precisa... Antigamente a gente brincava. Quem foi ler esse livro de Jung precisa ter uma enciclopédia ao lado, por causa dos termos que ele usa. Atualmente nós temos o grande profeta Google, né, até que facilita. Mas é um livro pesado, um livro muito interessante de ser lido. Então, a religião sempre ajuda. Os fenômenos, porque semelhante atrai semelhante, né? E nós que acreditamos numa vida espiritual, quando a gente se deprime, nós vamos atrair que tipo? Esses são os deprimidos que vão ficar satisfeitos de ficar chorando em cima da gente, não é verdade? Então, tudo isso é importante nós estudarmos. Na realidade, os nossos amigos de Belo Horizonte, se não me engano, é de Belo Horizonte mesmo, que eles têm uma sociedade aqui, eles têm uma pílula para que o problema da depressão. Eu vou ler para vocês, é uma pílula mesmo. Olha, pílula antidepressiva. Tem 3 fases, 3 camadinhas essa pílula.
No centro dessa pílula tem um pingo de fé. E ao redor da fé nós temos amar a Deus, amar a si mesmo e amar ao próximo. É o amor que transforma as pessoas, entende? Por quê? Porque a depressão, muitas vezes, está ligada à raiva e à vingança, não é verdade? Então, quando eu tenho raiva, né, eu quero pegar o Yuri e falar, bem, hoje, sexta-feira, eu queria tomar um vinho na hora do jantar, não posso tomar meu cálice de vinho, porque ele está me chamando para uma live, né? Eu vou ficar nervoso e falar, que diabo é isso? Mas essa, né, essa vibração de raiva, eu não posso fazer nada, porque ele me coloca lá, às vezes eu nem sei o que eu vou falar, é incrível esse Yuri. Então, ele põe, não é? E a gente é obrigado a falar, bom, já que somos amigos, vamos lá. E aí, mas se essa raiva perdurar, mas eu não posso fazer nada contra ele, nem uma ação judicial, então poderia querer agredi-lo, fazer uma coisa, essa raiva entra dentro de mim e vai para um sistema chamado sistema límbico e atinge o meu inconsciente, causando uma tristeza. Tristeza por eu não poder me vingar. Mas nós não podemos esquecer que tem uma coisa muito interessante. A vingança destrói quem a constrói. Cuidado com a vingança. Porque quando o rebote chega, é difícil, né? Então, veja bem, tudo isso englobado na depressão. Temos de encaminhar o pessoal para o tratamento, seja ele psiquiátrico, psicoterápico. Há várias formas de psicoterapia hoje em dia. Aliás, se você for estudar todos os tipos de psicoterapia, você não faz outra coisa na vida, né? Então, os conhecimentos estão se alargando. Mas existe um manual de psiquiatria que nunca falha. Qual é? É o Evangelho de Jesus. Não é? Aquilo lá, quando ele fala perdoe, não é? Ele não está falando para nós esquecermos. Nosso cérebro não esquece. Por que ele não esquece? Porque as nossas memórias são a base do nosso adiantamento espiritual. Daqui a 1 milhão de anos, se meu espírito ainda existir, se não for queimado pelo sol, o que acontece? Acontece que eu, ao analisar uma situação qualquer que poderá ocorrer, eu me lembro, naquela minha encarnação aconteceu isso, e me serve de parâmetros. Então não há esquecimento. Mas há compreensão, nós precisamos compreender. Compreender. Não é compreender por que aquele indivíduo errou. Por que ele fez isso? Ele estava raivoso, é ignorância, não é? Tudo isso precisa ser altamente bem compreendido, né? Porque muitas vezes as pessoas não compreendem as nossas atitudes, o porquê das nossas atitudes. Agora, nós precisamos compreender a atitude dos outros, porque faz parte da filosofia espírita, certo? É uma atitude, não digo que seja uma obrigatoriedade, porque cada um faz o que quer, mas é de um bom senso, não é? Não podemos ficar aí falando mal dos outros, né? Aliás, todo o núcleo religioso, viu, aprendam isso, é uma fofoca dos diabos. Evitem entrar nessa, certo? Evitem, porque o pessoal me escreve, mas o que falo, meus amigos, não é brincadeira. Então, mas não é só nós espíritas, não, é em todo canto. Então, nós precisamos tomar cuidado. Entre falar e não falar, é melhor não falar. Né? Muito fala quem se cala. Muito diz quem não diz tudo. Pois a um discreto pertence a tempo tornar-se mudo. Então, isso é básico. Né? O perdão, evitar o uso de substâncias que realmente modifiquem o nosso cérebro, isso é gravíssimo, porque às vezes pode ir de uma encarnação para outra, pode transformar o padrão vibratório nosso, que pode permanecer, né, e dominar a nossa agressividade que nós herdamos do reino animal. Mas lembrando sempre de uma coisa, nós somos animais. Viu? O
pessoal acha que o Homo sapiens não é animal. Você não faz com... Ele é um dos grandes predadores. Nos últimos anos ele eliminou várias espécies e continua eliminando por aí, queimando floresta, espécies que ele nem sabe que existem, mas já está destruindo adiantadamente, não é verdade? Então nós precisamos tomar muito cuidado. Importante também, aí seja de que religião for, é frequentar o lugar sagrado. O que é o lugar sagrado? Para nós é um centro espírita, para o católico é a igreja, para o umbandista é o terreiro, para o budista é o templo religioso. Tudo isso é importante. A frequência ao local sagrado, por quê? Porque ela é um ambiente protegido e que facilita que nós tenhamos instruções e melhoria das nossas vibrações porque cada religião tem suas terapêuticas espirituais específicas, não é verdade? E a gente precisa ter fé, né? Porque a fé remove as nossas montanhas interiores, não é verdade? Mas, enfim, era isso que eu podia fazer num resumo rápido. Um resumo bem rápido. Porque, como eu disse, né? Esse tema é para falar horas e horas, né? Então, vamos lá, vamos às perguntas, que aí talvez abra chance de nós discutirmos alguns aspectos. Vamos lá. Vamos aguardar o pessoal escrevendo aí. Ainda não escreveram, Yuri? Olha aí, hein? Então dá uma bronca nesse povo aí. Não é possível. Pode escrever à vontade. Aproveitando esse tempo, Sérgio, até é interessante que a gente vê muitos casos aí que aparecem lá no centro de pessoal com depressão, enfim. Obviamente, é o que sempre é dito e sempre é orientado, né? Você precisa fazer o seu tratamento tanto espiritual quanto com os médicos encarnados também. Normalmente é essa a orientação. Não deixe de tomar o remédio que você necessita, não deixe de frequentar o teu médico, fazer seus exames, enfim. Não se isolar só num tratamento espiritual, né? Lógico. E o que poderia ser dito, por exemplo, no caso de obsessores, enfim, o quanto eles podem prejudicar ou causar esse tipo de doença, vamos chamar assim, nas pessoas? Olha, os fatores das doenças psíquicas estão primordialmente aonde? No encarnado, em nós. Né? Porque se nós não tivéssemos maus pensamentos, sentimentos de vingança, pensamentos de ódio, esse pessoal não se aproxima de nós. Mas nós não somos assim, não é? Nós temos falhas. Então, fica mais fácil, eles se aproximam de nós. Então, é por isso que o lugar sagrado é um lugar importante, porque geralmente esse pessoal esses espíritos mais simples não se aproximam, né? E a gente vai aprendendo a reformular os nossos pensamentos, né? Isso é importante, não é? Mas os fatores predisponentes e preponderantes estão em nós, os encarnados. A Edna, ela pergunta, na verdade ela faz uma pergunta, meio que um comentário também, que ela diz que nem sempre a depressão tem esse sentimento de vingança ou raiva envolvido. Mas o início é sempre uma frustração. O indivíduo pode dominar e depois friamente arquitetar a vingança. No processo de vingança não permanece a raiva, permanece a frieza. Mas no início é uma raiva. Você me pisa no calo, eu sinto dor, eu sinto raiva. Aí eu falo, como é que eu vou me vingar? Assim, assim, assado, entendeu? Mas não existe vingança sem uma raiva primordial. Existe até exemplos que a gente vê, inclusive aí com pais de família, ainda mais nessa época aí que tem muita gente que está ficando desempregado, enfim. O sentimento que você tem, às vezes, de impotência em relação àquela situação, isso te causa como é que eu posso dizer? Esse sentimento de impotência pode chegar a te levar a essa depressão, por quê? Porque você
acaba ficando com raiva da situação, você quer modificar a situação e não vê como você conseguir sair daquilo, né? Antes dessa epidemia, o exemplo clássico é essa. Você prejudicou muito sua mãe, você não... Existem pessoas famosas que abandonaram as mães. A gente só não fala isso por causa da caridade, mas está tudo arquivado. O problema é o seguinte, aí a mãe morre e o cara está arrependido e entra em depressão. Mas aí é meio difícil, né? Aí as coisas, fica difícil você, vamos dizer assim, emendar as coisas, remendar o que você fez, não é verdade? Exato. Agora, os fatores sociais levam à raiva mesmo, como você bem colocou, né? A perda do emprego, muitas mortes que ocorrem, né? E as pessoas mais simples adoram ver esses programas de televisão que só ficam de morte, né? Outro dia eu fui no meu oculista, né? Porque eu operei a vista. Cheguei lá, eram 10 horas, minha consulta era 10h30, quando fui atendido 11h30. É sempre assim, né? Os médicos estão sempre sobrelotados. E eu não posso reclamar porque eu faço a mesma coisa, que é lota e a gente precisa pedir para o pessoal esperar. Naquela televisão que eu vi, eles comentaram pelo menos umas 10 mortes pela manhã, que é um momento em que as crianças ouvem, né? E uma emissora líder naquela época. Eu falei, sim, está ótimo isso daí, né? Temos uma emissora aí que está... Porque isso é sadomasoquismo, hein? Falar de muita morte. Aí eu me lembro que na morte do Senna ficaram 2 dias falando sobre morte. Isso é sadomasoquismo. Vamos dizer assim, televisivo. Que mais? Vamos lá. A Márcia ela pergunta: as drogas afetam apenas o cérebro e o perispírito pode ser atingido? Foi como eu falei, né? Com a modificação desses circuitos cerebrais, ele pode levar isso para a encarnação seguinte, não tenha dúvida, com lesões graves. A Aline ela pergunta: a violência na criança, em tenra idade, vem do espírito? Ou como os pais devem lidar quando percebem esses traços de violência nas crianças? A violência, né, como eu disse, ela vem desde os batacos, vem desde os seres unicelulares há 560 milhões de anos atrás, no período cambriano. Seria interessante até essa pessoa ler, procurar na enciclopédia, aí no famoso Google, e ver o que é isso. Ali surgiram os predadores. E a gente traz isso no nosso, nas nossas memórias cerebrais espirituais, né? E tem crianças que são realmente muito violentas. Aí precisa não só o tratamento espiritual, né? Quando eu digo espiritual, digo aqui religioso, seja a religião que for, né? Para aprender, começar a aprender os princípios morais. Mas essa criança precisa ser tratado dependendo do tipo de agressividade, né, que vamos falar aqui de uma maneira geral, por um neuropsiquiatra ou um neurologista infantil, uma psicóloga que conheça, para ir controlando essa agressividade exacerbada da pessoa. Mas há criancinhas que nascem bem, bom, não pode nascer uma criança grande, há crianças que nascem com esse problema. A Luciana pergunta: a pessoa violenta, ela é viciada pelo que o cérebro produz enquanto a pessoa está num boom de acesso agressivo? Num boom de acesso agressivo, ela libera os circuitos de agressividade, sem dúvida nenhuma. Quando ela perde a noção do que está fazendo. Tem pessoas que entram nisso e depois dizem que não se lembram, né? Pelo menos elas dizem. O Alexandre ele pergunta: tomar muito remédio sem necessidade é um desequilíbrio mental igual às drogas? Não tenha dúvida nenhuma. Eu conheço um indivíduo que toma remédio à beça, pede remédio para tudo quanto é médico que ele conhece e vai tomando. Pede amostra grátis para a secretária, é um negócio. É uma autoagressão violenta.
Certo. A Catarina, ela pergunta: às vezes vemos crianças que são maldosas mesmo, cruéis até. Essa maldade faz parte da sua personalidade? Como é que você cria a personalidade? Você traz os resquícios das encarnações passadas, né? Você não cria a personalidade a hora que o espermatozoide entra no óvulo, né? Você traz das encarnações passadas que constitui a personalidade. Existe a personalidade agressiva, sim, passivo-agressiva, perversa. Isso é tudo muito estudado em psiquiatria, principalmente na psiquiatria forense, né? A Selma, ela pergunta: geralmente as pessoas que bebem em excesso ficam violentas, mas isso já não seria da própria pessoa? O álcool não seria mera desculpa? Olha, o álcool ele pode, evidentemente, baixar o limiar de controle e a pessoa se tornar uma agressiva. Se lembrando que nosso cérebro ainda é um cérebro de animal, né? Certo. Há fases de alcoolismo. Há uns que dormem, há outros que ficam bobos na fase de palhaço, outros ficam agressivos, outros ficam, vamos dizer assim, com ímpetos de. Bom, o sadismo é uma agressividade, mas contando piadas totalmente sem graça, que só ele acha graça, né? O pessoal não vê a hora de mandar o cara embora para casa. Não, tem vários casos desse tipo aí, viu? Isso é verdade. Vamos lá, pessoal, vamos aproveitar aí, tirar nossas dúvidas, mesmo que for de outro assunto aí relacionado à espiritualidade aí, que seja até um pouco fora do tema de hoje aí. Vamos aproveitar e esclarecer. Eu vou dizer alguma coisa enquanto eu vou ler algumas regras básicas de um centro espírita que deve vir para um indivíduo deprimido lá falar com uma coisa ou outra. Vou ler para vocês. Então, um eu já disse, ó, os fatores predisponentes e preponderantes estão no encarnado, certo? O indivíduo que não cuida da sua mediunidade pode favorecer quadros psicopatológicos, né? Se ele não cuida, às vezes ele nem sabe o que é, mas favorece. Aquilo que chama a influência do espírito sobre a matéria, um quadro, é fator indutor, mas não a causa da profundidade do desequilíbrio, certo? É um fator a mais. E o ponto básico do atendimento dentro de uma casa espírita deve ser a promoção humana. Nada de fofoca em casa espírita, entendeu? Nós precisamos saber que muitas vezes os indivíduos que frequentam uma casa espírita têm a sua regra de conduta, têm a sua família, têm sua namorada. Eu já vi casos muito interessantes. O indivíduo namora, são dois namorados que frequentam um centro espírita. Quando eles brigam, eu já vi um dirigente ficar extremamente chateado com isso e interferir, inclusive interferir pessoalmente. Não pode acontecer isso. No centro espírita deve ser aplicada apenas a terapêutica espírita, né? E depois o ideal mesmo não é chegar lá o carinho de vez em quando, mas que se torne um frequentador para receber o tratamento adequado, né? Evitar interferir ou suspender a medicação, coisa que eu já falei que acontecia antigamente, acontecia mesmo. Encaminhar ao tratamento médico e psicológico caso necessário, né? Sendo necessário, manda-se, né? E muitas vezes o indivíduo está tão doente que há necessidade, por exemplo, um médium deprimido, ele precisa se afastar das sessões, né, mediúnicas, ele precisa estar sob tratamento, né? O que mais? Vamos lá. A Kelly, ela perguntou: a depressão em um indivíduo pode ser desencadeada por assédio espiritual intenso? Pode, porque se for um perseguidor, vocês foram amigos no passado, né? Existe aí uma afinidade psicológica, não só espiritual. Vamos ver se chega mais alguma perguntinha aí. A gente já está chegando ao fim também. Como passa rápido esse tempo, né, Yuri? É, rápido, tem Que mais 10 mal, né? minutinhos aí. Mais 10 minutos, olha aí.
É interessante a gente notar como, porque para nós sentirmos depressão, para nós sentirmos culpa, para nós sentirmos vaidade, para nós sermos soberbos, a gente precisa ter uma mente, não é? Então, Sim. a mente não é criada. Quem estuda a mente são filósofos, né? Eles pegam os conhecimentos da biologia, da física, de sei lá do que for, e eles começam a pensar sobre isso, né? Porque a filosofia é a mais abstrata das ciências, talvez. Fora disso, talvez nós tenhamos a matemática. Mas a filosofia é pensamento puro. Então, eles começam a pensar, e todos eles são concordes em que a mente, em algum momento, emerge, ela surge no mundo animal e, no momento, atinge seu ápice com nós, os homens. Né? Surgindo a mente, o ser humano, então, ganha uma coisa chamada imaginação. E aí ele começa a fazer besteira. Né? Ele pensa, agora eu vou matar aquele para herdar não sei o quê. Aí começa o angu. Vamos lá. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. O que está escrito aqui, Yuri? Mas se afastaram do centro? O que é isso? O que ela quis perguntar com isso? O ideal. Não pegamos ainda. Essa é que foi feita agora. A Mara, ela pergunta: o mesmo ocorre com a violência e a dependência em drogas em relação a esse assédio espiritual intenso? Se o cara tiver. Olha, o negócio de droga é o seguinte: se você tiver vontade, é porque se você é um indivíduo já frágil, não é? Então, evidentemente, depois do primeiro, os caras te assediam mesmo. E a violência? A violência tem o seguinte: o indivíduo se acostuma, há momentos em que ele se acostuma a ser violento, né? Ele se acostuma a ter esse tipo de reação. Mas essa reação, a violência gera uma reação que acaba voltando contra ele, né? Quer socialmente, que ele vai parar na cadeia, quer familiarmente, quando a família fala, não te aguentamos mais, tem uma ação contra você, vai embora, e outras coisas podem acontecer. Né? Certo. A Catarina, ela pergunta: tem trabalhador espírita que teve depressão ou síndrome do pânico, mas se afastaram do centro. O ideal seria que continuassem frequentando? A parte religiosa é sempre importante. Mesmo no caso que não seja participando ativamente das reuniões, seja somente assistindo. É assistindo, como frequentador, lógico. É só ler Jung. Jung coloca isso muito interessantemente, de uma maneira muito interessante. Vamos ver se chega mais alguma perguntinha aí. Edna, aproveita aí também, ó, hoje o assunto é favorável. Vamos tirar as dúvidas aí que você tiver, não precisa ter vergonha não, pode perguntar. Mas, sabe, a violência, deixa eu explicar para vocês. A violência não é só física. A violência pode ser psicológica, não é? É psicológico. O indivíduo, quando nós analisamos a violência, nós analisamos a violência psicológica, né? Através de intimidações, através de internet, através de mil coisas que podem ser feitas, né? Porque muita gente pensa que a violência é só quando eu dou murro em alguém. Absolutamente. Às vezes o murro é a coisa mais simples de ser resolvido. O problema é a violência psicológica atualmente. Né? E muitas vezes as mães e os pais que usam os filhos, né, em caso de divórcio, de separação, usam os filhos para atacar o outro cônjuge. Né? Ou seja, destroem os filhos juntos também. Na verdade, a principal vítima são as crianças. Né? É isso que eu ia até comentar, porque, ao meu ver, a violência psicológica é muito pior que a física na maioria das vezes, né? No nosso estágio de evolução é muito pior mesmo. Se o sujeito for muito inteligente, ele massacra o outro.
dizendo-se inocente. Fala, mas como? Eu só falei uma palavra. Eu acho que é isso. Será que vai ter mais alguma pergunta? A alienação parental colocada aqui é um caso específico de violência que nós não vamos ter tempo de comentar agora. Seria o caso até de a gente até a minução. Que quando eu falei usar as crianças, eu estava falando justamente. Está cortando um pouco o sinal. Vamos ver se estabelece de novo. Aí eu acho que retornou. Cortou, Posso Sérgio, a hora falar? que você estava falando da alienação parental. Então, a alienação foi o que eu falei, quando um pai usa o outro para atacar, para não deixar ver o filho, essas coisas aí que é próprio das mentes inquietas e medíocres, né? Vamos lá, pessoal. Tem mais alguma perguntinha? A gente pode ir encerrando. O que vocês acham aí? É o que a gente fala, esse negócio da tecnologia é bom. O ruim é a gente ficar esperando aqui sem saber o que acontece do outro lado, né? Lembre-se da pílula do amor, hein? Precisa ter amor para tudo quanto é jeito. Amor a si mesmos, amor a Deus, amor ao próximo. E na base de tudo isso está a fé. A Mari perguntou, considerando que a violência está ligada ao instinto de sobrevivência, como vencer essa influência? É verdade. Nesse mundo cambriano que eu descrevi, a sobrevivência basicamente era pela violência, era o ataque, não é verdade? Isso é verdade. Nas tribos indígenas, conforme. Mas, para nós atingirmos a espiritualidade superior, a violência precisa estar sob domínio e sublimada em atos bons, sem dúvida nenhuma. A Catarina ela pergunta: quando uma criança não gosta de carinho, de abraço e etc., tem algum problema psicológico? Bom, depende de quem abraça a criança, né? Aí precisa ver o que acontece no ambiente familiar, né? Como é que essa criança foi educada, como é o tipo de carinho, o que é que está acontecendo por trás desse carinho, se é carinho mesmo, né? Tudo isso precisa ver. Exato. Bom, acho que a gente pode ir encerrando por hoje. Tá bom. Pode falar, Sérgio. Eu agradeço o pessoal que teve paciência de me ouvir aqui. E eu falei, evidentemente, vocês sabem, até peço desculpas, mas não dá para aprofundar muito nisso, né? Porque todos eles são temas Sim. de difícil simplificação. Perfeito. Passando o recado para vocês aí, o grupo de oração hoje vai existir. Para a Márcia mandar um recado. Márcia, eles estão reformulando e vão te passar tudo normalmente depois, tá? Existe um segundo grupo que está sendo criado aí que a Márcia vai, caso ela aceite, obviamente vai encabeçar. Então eles vão estar passando aí para vocês mais detalhes aí mais para frente, tá? E vamos fazer a nossa oração de encerramento. Nós esquecemos hoje, a Márcia até falou no começo da oração de abertura, mas aí, como você já estava falando, eu não quis interromper para não quebrar aí o raciocínio, tá? Poderia interromper, não tem problema nenhum. Você vai fazer a prece, então, Yuri? Pode ser sim. Então vamos lá. Deus Pai de infinita misericórdia, estamos aqui mais uma vez para agradecer esse momento. Mesmo distantes, é um momento em que a gente se une em um único pensamento, em um único objetivo, que é aprender, que é ajudar, que é evoluir. Pedimos ao Senhor aí um final de semana de paz, de luz para todas as pessoas, saúde a todos que estejam necessitando,
paciência e muito amor, como o Sérgio falou várias vezes hoje nessa palestra, e que possamos aí nos tornar pessoas, seres humanos e espíritos cada vez melhores. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Então, obrigado, Sérgio, mais uma vez. Obrigado a Parabéns, todos tá? aí É sempre um com prazer. a paciência de nos escutar, nos acompanhar aí sempre. Tá ok? Um abraço a todos e um ótimo final de semana a todo mundo. Posso Obrigado, desligar? Sérgio. Até mais. Pode sim.